Salmo 37, 12. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram um arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Um dos melhores seriados que eu já assisti chama-se True Detective. Em tradução livre, Detetive Verdadeiro. Ele foi produzido, ele passou na HBO. E especificamente, a primeira temporada desse seriado. Esse seriado é diferente de outros. Cada temporada conta uma história diferente com personagens diferentes. E esse é um seriado policial. Né? True Detective, detetive verdadeiro. Na primeira temporada é narrada a história de dois detetives bem diferentes entre si, enquanto eles investigam um crime incomum, um crime sinistro. E em um dado momento, um detetive pergunta ao outro. Eles estão dentro do carro, se deslocando em direção ao lugar, na investigação que eles estão fazendo, e um detetive pergunta para o outro: você já parou para pensar se você é um homem mau? E o outro detetive responde: eu não preciso pensar. E quando ele responde dessa forma, ele deixa claro que ele sabe ser um homem mau. E então ele completa: o mundo precisa de homens maus. Porque somos nós, os homens maus, que mantemos longe os demais homens maus. Essa citação reflete uma cosmovisão anticristã. Por quê? Porque nela não há nenhuma distinção moral entre o grupo de homens que mantém o outro grupo de homens longe, né? São os homens maus que mantêm outros homens maus longe. São os homens maus que protegem a sociedade de outros homens maus. No final das contas, todos são maus. São os maus que se opõem aos maus, mas Jesus disse que não é assim que funciona. Né? Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Então, vamos deixar essa citação compatível com a cosmovisão cristã. Em vez de nós afirmarmos que o mundo precisa de homens maus, porque são eles que mantêm os outros homens maus longe, vamos dizer que o mundo precisa de homens perigosos, porque são eles que mantêm longe os homens maus. Agora sim nós temos um contraste entre homens perigosos e homens maus. Há um contraste moral entre o primeiro e o segundo grupo de homens. Os homens perigosos se opõem aos homens maus. O mundo precisa de homens perigosos, porque são eles que mantêm longe os homens maus. Para mim, essa frase agora está compatível com a cosmovisão cristã. E por que nós escolhemos o adjetivo perigoso? Porque nessa pregação nós queremos condenar o cristianismo inofensivo. O cristianismo, de muitas maneiras, tornou-se inofensivo. Não fede e nem cheira. Ele não faz diferença nenhuma.
Uma fé cristã inofensiva não é digna da designação cristã. Uma fé cristã inofensiva não é digna de ser chamada cristã, porque não há ninguém mais perigoso do que Jesus. Jesus é o ser mais perigoso que existe. Jesus é o ser humano mais perigoso que existe. E eu falo ser humano exatamente porque Jesus, quando ele assume a natureza humana no ventre de Maria, Jesus assumiu a natureza humana para sempre, para toda a eternidade. Nós dizemos que Jesus está nos céus, assentado à destra de Deus o Pai, e Jesus de fato está à destra de Deus, assentado à direita de Deus o Pai, com um corpo humano, com o mesmo corpo com o qual ele ressuscitou. De todos os seres humanos que já existiram, existem e ainda existirão, Jesus é o mais perigoso de todos eles. O que nós queremos dizer com perigoso? Na cosmovisão cristã, a periculosidade de alguém é diretamente proporcional à sua obediência sacrificial à lei de Deus. Quanto mais alguém obedece à lei de Deus, mais essa pessoa se torna perigosa. E eu falo aqui de obediência sacrificial. A pessoa obedece à lei de Deus a ponto de sacrificar-se a si mesma. Ela não obedece à lei de Deus apenas quando é fácil ou quando é conveniente a ela. Não, ela obedece à lei de Deus mesmo quando a obediência dela vai trazer a ela sofrimentos. Mesmo quando a obediência a ela a obediência dela vai prejudicá-la. Por isso, uma obediência sacrificial. A pessoa se sacrifica ao obedecer à lei de Deus. Quanto mais uma pessoa sacrifica-se para obedecer à lei de Deus, mais perigosa essa pessoa será contra o reino das trevas. Então, sendo que Jesus é aquele que obedeceu perfeitamente a Deus, a ponto dele oferecer-se a si mesmo como sacrifício a Deus para resgatar toda a criação da maldição do pecado e assim favorecer a humanidade, não há ninguém mais perigoso do que Jesus. Não há ninguém mais perigoso do que Jesus contra o reino das trevas. O mundo precisa de homens e mulheres que imitem a periculosidade de Jesus. O mundo precisa de homens e mulheres perigosos. Que assim como Jesus, sejam obedientes à lei de Deus a ponto de sacrificarem-se a si mesmo para favorecer os outros. No entanto, o cristianismo do século XXI tornou-se inofensivo, perdeu a sua periculosidade. À medida em que homens e mulheres cristãos abandonam a sua periculosidade contra o reino das trevas e tornam-se inofensivos, mulheres e homens maus ficam livres para sacrificarem os outros a fim de favorecerem a si mesmos. Porque essa é a distinção entre a periculosidade cristã e a maldade pagã. A maldade pagã, na sua desobediência a Deus, sacrifica ao próximo para favorecer a si mesmo. Já a periculosidade cristã sacrifica-se a si mesmo para favorecer o próximo. Os maus
sacrificam os outros para favorecerem a si. Os perigosos sacrificam-se a si mesmos para favorecerem os outros. Você percebe na sociedade um número crescente de mulheres e homens maus que sacrificam o próximo para favorecerem a si mesmos? É perceptível, né? É perceptível que na sociedade há cada vez mais homens e mulheres maus. Pessoas que não estão nem aí, pessoas que não se importam em sacrificar o próximo desde que eles sejam beneficiados. É isso, é essa proliferação de pessoas más que ocorre quando faltam as mulheres e os homens que, sendo cristãos, são também perigosos contra o reino das trevas. Quando os homens perigosos faltam, quando faltam as mulheres perigosas, sobram as mulheres e os homens maus. É isso que resulta quando faltam homens e mulheres que não... Ou melhor, quando faltam aqueles homens e mulheres que estão dispostos a sacrificarem a si mesmos, que são dispostos a oferecerem a Deus as suas vidas e os seus corpos em obediência sacrificial a Deus. Conforme Paulo escreve aos Romanos, né? Romanos 12:1. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É disso que Paulo está falando em Romanos 12:1. Uma obediência a Deus tão profunda que a pessoa oferece a sua própria vida, o seu próprio corpo, como sacrifício a Deus. A pessoa diz, eu vou obedecer a Deus mesmo que a minha obediência a Deus me mate. Mesmo que o meu corpo seja morto, mesmo que a minha vida seja tirada de mim. Porque eu sei que se isso acontecer, Deus irá considerar a minha entrega como um sacrifício agradável a Ele. Ou ainda em Romanos 6, 12 e 13. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados entre os mortos, e apresentais os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Quando faltam os homens e as mulheres que são perigosos contra o reino das trevas, quando faltam os homens e mulheres que oferecem a Deus a si mesmos como sacrifício a Deus, na sua disposição em obedecer à lei de Deus, quando faltam essas pessoas, proliferam os homens e as mulheres maus, que vão sacrificar os outros para o benefício próprio. Muitos cristãos, então, abandonaram a sua periculosidade e tornaram-se inofensivos contra o reino das trevas. E tornando-se inofensivos contra o reino das trevas, na verdade, eles se uniram ao reino das trevas. Porque não existe neutralidade. Não é possível ser neutro. Não é possível não escolher um lado. Com Jesus não é possível votar em branco ou votar nulo,
não participar das eleições? Né? No ano que vem nós teremos eleições para prefeitos e vereadores. Né? A gente pode ir votar em alguém, a gente pode votar em branco, a gente pode propositadamente anular o voto, ou seja, colocar ali um número na urna eletrônica que não está registrado em nome de candidato nenhum, ou a gente pode simplesmente não comparecer às eleições. Quer saber? Eu não estou a fim de votar nesse ano. Com Jesus não existe voto em branco, não existe voto nulo, não existe a possibilidade de não ir votar. Ou você é perigoso contra o reino das trevas, ou tornando-se inofensivo contra o reino das trevas, você na verdade tornou-se um aliado do reino das trevas. Ou você está com Jesus, ou você está contra Jesus. Ou com Jesus você ajunta, ou com Jesus você espalha. Contra Jesus você espalha. Ou você se junta a Jesus na sua periculosidade contra o reino das trevas, ou você se junta aos maus contra Cristo. Então esses cristãos que tornaram-se inofensivos contra o reino das trevas, na verdade eles se juntaram aos maus para sacrificarem o próximo a fim de favorecerem a si mesmos. E Cristo destruirá a todos os maus. É isso que nós lemos aqui no Salmo 37, versos 12, 13, 14 e 15. Cristo destruirá a todos aqueles que sacrificam o próximo para favorecer a si mesmos. E, simultaneamente, Cristo defenderá aqueles que, como ele, são perigosos contra o reino das trevas. Cristo defenderá os que, como ele, sacrificam a si mesmos em obediência à lei de Deus para favorecer os demais. A pergunta, então, que você deve responder e que o Espírito Santo te faz nessa noite é a seguinte: você quer ser defendido por Cristo ou destruído por Ele? Você quer que Jesus te defenda? Ou você quer que Jesus te destrua? Eu imagino, ninguém em sua consciência diria, não, eu quero mesmo que Jesus me destrua. Ninguém diria isso. Eu imagino que você queira ser defendido por Jesus. O que você deve fazer então para ser defendido por Jesus? Bom, você deve tornar-se tão perigoso contra o reino das trevas quanto Jesus é. Você deve obedecer à lei de Deus a ponto de sacrificar-se para favorecer o próximo. Porque lembre-se que o reino de Deus não funciona como os reinos deste mundo. O Putin quer aumentar o território, ele invade a Ucrânia. Né? Ele começa a bombardear a Ucrânia. Se algum outro país quer aumentar o seu território, ele envia suas tropas para fazer guerra com armas físicas. Mas o reino de Deus, ele não funciona da base da força física. O reino de Deus avança pelo sacrifício daqueles que pertencem ao reino de Deus. Se você quer ser defendido por Jesus e não destruído por Ele, seja como Jesus. Obedeça à lei de Deus a ponto de sacrificar-se para favorecer o próximo. E Jesus
te defenderá. Agora, se você sacrificar o próximo para favorecer a si mesmo, então Jesus te destruirá. E ao longo dessa pregação você vai se surpreender ao perceber os modos pelos quais você talvez esteja sacrificando o próximo para favorecer a si mesmo. E disso você deverá se arrepender. O mundo precisa de homens e mulheres perigosos, porque são eles que mantêm longe os homens maus. Então, imite a periculosidade de Jesus contra o reino das trevas. Obedeça à lei de Deus, à lei divina, a ponto de sacrificar-se para favorecer o próximo, e Cristo te defenderá. Caso contrário, ele te destruirá. O cenário descrito por Davi, aqui nos versículos 12, 13, 14 e 15, do Salmo 37, é muito semelhante ao cenário que nós temos nos nossos dias. Os maus, os ímpios e os pecadores atentam contra os justos, contra os pobres, contra os humildes, contra os aflitos, contra os necessitados, contra os de reta conduta, contra os de coração reto, para sacrificá-los e matá-los, a fim de favorecerem a si mesmos. E essa violência cometida pelos ímpios contra os justos não é uma violência impensada, não é uma violência improvisada. Não é um crime que é cometido no calor do momento. Existem aqueles crimes que são cometidos de forma premeditada, né? E existem aqueles outros que são cometidos no calor do momento. A pessoa não estava planejando matar ninguém, mas de repente surgiu uma situação, uma discussão, o clima ficou quente e a pessoa perdeu a cabeça e matou alguém. Já existe aquele outro crime, aquele outro assassinato que é premeditado. A pessoa planejou, a pessoa pensou, ela raciocinou como ela poderia matar aquela pessoa. Existe uma diferença, né, na crueldade. Tanto faz o assassinato, os dois são crimes, os dois são pecados. Mas existe uma diferença entre matar alguém no calor do momento e planejar a morte de alguém. É por isso que a própria lei faz distinção, né, entre o crime premeditado. A pena da pessoa que comete um crime premeditado é maior do que aquela que comete um crime no calor do momento. Exatamente porque a crueldade é melhor. É maior, no caso, né? A pessoa pensou, planejou, ela tinha todo o tempo, enquanto ela estava planejando, de pensar, não, é errado matar a pessoa. Mas não, ela continuou planejando e ela executou o seu plano. Então, essa violência cometida pelos ímpios contra os justos não é impensada, ela não é improvisada, ela não é cometida no calor do momento. Não, ela é planejada, ela é calculada, como Davi afirma no versículo 12, quando ele diz que o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Maquinar, no original hebraico, é tramar, planejar, raciocinar, ponderar, pensar. O ímpio planeja contra o justo. O ímpio maquina, trama contra o justo. Os ímpios sentam-se e gastam horas e mais horas ponderando, planejando e tramando contra os justos. E os planos que eles divisam contra os justos não são planos inofensivos. São planos extremamente malignos, maléficos, violentos. Isso fica claro quando nós consideramos que a Septuaginta traduz o hebraico tramar
com o verbo grego paraterel, que significa observar atentamente, da mesma forma que um gato observa atentamente um rato. Quantos aqui já tiveram ou têm um gato como animal de estimação? Eu sempre tive. Desde que eu me conheço por gente, na minha família nós sempre tivemos gatos. E é por isso que eu sempre gosto mais de gatos do que de cachorros. Eu gosto mais do temperamento dos felinos do que dos caninos. E toda pessoa que já teve um gato sabe que os gatos são caçadores poderosos, né? Desde pequenininhos, desde filhotinhos. Se tu pega um cordãozinho, alguma coisinha e fica balançando perto de um filhotinho, o instinto caçador dele toma conta. Ele vai indo atrás daquilo que tu está balançando ao redor dele e ele não vai parar até que ele consiga agarrar aquilo. Isso quando filhotinhos. Depois, quando crescem, os gatos comumente resolvem agradar os seus donos. Né? Nós que temos gatos, nós damos ração por... Olha, apareceu um gatinho no jadel. Nós que temos gatos, nós damos ração para eles, mas daqui a pouco a gente vê, às vezes, na porta de casa, assim, um ratinho morto. Às vezes até um passarinho morto. E quem faz isso são os gatos. Eles querem nos agradar, eles caçam esses animaizinhos e eles trazem ele para mostrar serviço. Né? Ó, aqui, ó, eu estou fazendo valer todo o dinheiro que está gastando com a ração. Olha aqui, ó, olha o que eu fiz. Matar a raça, tudo bem, né? Mas passarinho não faz mal para ninguém. Né? Mas de qualquer forma, eles são caçadores, eles não estão nem aí, eles vão atrás. Se tem alguma coisa se movendo, eles vão atrás. Sim. Aham. Sim. Um dia a nossa gata, eu vi ela estava com um passarinho na boca, né? E daí eu não sei o que eu tinha na mão, eu joguei nela, só que, claro, para não acertar nela, né? Só para assustar ela, para fazer ela largar o passarinho. E ela largou o passarinho conseguiu fugir, né? Eu não sei se depois o passarinho não morreu pelos ferimentos, porque ela estava mordendo o bicho, né? Provavelmente feriu o passarinho, mas pelo menos ele conseguiu fugir, ele conseguiu voar. Até um ratinho salvou. Não, coitado do ratinho, filhotinho, né? É bonitinho até. Se pega um rato adulto, né? Daí sim, mas os filhotinhos não, né? Mas os gatos, eles não são apenas caçadores ferozes. Eles são cruéis. Porque quando eles pegam um ratinho, por exemplo, eles ficam brincando com o ratinho. Né? Eles pegam e daí eles soltam. E daí eles ficam vendo o ratinho. Eles dão a esperança para o ratinho de que ele vai conseguir escapar. Né? Eles soltam e eles ficam olhando para o outro lado. Assim. Eles só ficam cuidando assim, com o canto do olho no ratinho. Quando o ratinho pensa que, consegui escapar, o gato vai lá e morde de novo. E cada mordida, obviamente, vai machucando o bichinho. Do ponto de vista do gato, ele está brincando. Do ponto de vista do ratinho, aquilo ali é uma tortura. Né? Imagina você ser capturado por alguém, essa pessoa te fere e dela te solta. E ela te deixa sozinha, ela vai para outro lugar. E você pensa, eu vou conseguir fugir. Mas tu não sabe que aquela pessoa está te vigiando. Daí você pensa, consegui escapar, vai ela lá e te captura de novo e te tortura um pouco mais. E daí te solta de novo. E você tenta fugir de novo. Ela vai lá e te captura de novo e te tortura um pouco mais. Até que de tanta tortura, você morre.
É uma morte cruel essa, né? É isso que os gatos fazem com os ratinhos. E é isso que os ímpios fazem contra os justos. É dessa forma que eles tramam contra os justos. Essa violência e crueldade contra o justo, ela tem uma justificativa. Pelo menos é o que o ímpio diz a si mesmo. O ímpio justifica a sua violência, a sua crueldade contra o justo através do ódio que ele, o ímpio, tem pelo justo. Esse ódio é visto na imagem do ranger de dentes. Contra ele range os dentes. Tanto no original hebraico quanto no grego Septuaginta, a imagem do ranger de dentes denota raiva, denota ódio. A pessoa ranger os dentes contra outra denota raiva, denota ódio. No hebraico, esse verbo específico aqui, ranger os dentes, ele é usado apenas 5 vezes. Em 4 dessas 5 vezes, o ranger de dentes refere-se à agressão do povo ímpio contra o povo justo. Ou ainda, a agressão dos inimigos de Deus contra o povo de Deus. Uma dessas 4 vezes é exatamente aqui o Salmo 37, 12. As demais são as seguintes. Salmo 35, 16. Como zombadores hipócritas rangiam com maldade os dentes contra mim. Também Salmo 112, 10. O ímpio vê isso e fica furioso, range os dentes e se consome. E também Lamentações 2,16. Todos os teus inimigos caçoam de ti, zombam e rangem os dentes. Eles dizem, nós a devoramos. Este é o dia que esperávamos e agora chegou e estamos vendo isso. O ranger de dentes denota ódio, raiva. Agora, o que Jesus está fazendo enquanto os ímpios espreitam traiçoeiramente o justo e contra o justo rangem raivosamente os dentes? O que Jesus está fazendo enquanto isso ocorre? Versículo 13. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Enquanto o ímpio trama contra o justo, enquanto o ímpio planeja a violência contra o justo e contra o justo range raivosamente os seus dentes, Jesus está rindo zombeteiramente dos ímpios. Jesus está zombando dos ímpios. Porque Jesus antevê a chegada do dia em que ele determinou o juízo sobre o ímpio e a sua destruição. Vocês podem notar que no versículo 13, a palavra Senhor ali está grafada de forma diferente, por exemplo, da palavra Senhor no versículo 9, no finalzinho do versículo 9. Né? No finalzinho do versículo 9, Senhor está grafado com todas as letras maiúsculas. No versículo 13, o Senhor, ali a palavra Senhor, só o S inicial está grafado em maiúsculo. As demais letras estão em caixa baixa. Por que essa diferença aqui de grafia? Vocês já sabem, mas sempre é bom repetir. A diferença é porque no versículo 9, por exemplo, nós temos o nome próprio de Deus, Yahvé. Da mesma forma que o meu nome próprio é João, o nome próprio de Deus é Yahvé. Por isso que na tradução aqui nós temos Senhor, tudo em letras maiúsculas. Já no versículo 13, o Senhor está grafado apenas com a letra inicial maiúscula, as demais minúsculas, exatamente porque aqui nós não temos um nome de Deus. Nós temos um dos títulos pelos quais Deus é chamado. Nós temos aqui no original hebraico a palavra Adonai.
que não é propriamente um nome, mas sim um título. Esse título descreve a autoridade universal e soberana de Deus sobre tudo aquilo que pertence a Ele. O substantivo Adon, no hebraico, significa Senhor. Senhor como amo, aquele Senhor que tem autoridade soberana sobre aquilo que pertence a Ele. Adonai, então, vem desse substantivo Adon. Adonai é Deus, como aquele que tem autoridade soberana sobre tudo aquilo que pertence a Ele. A Septuaginta traduz como Kyrios, Senhor, a maioria das ocorrências de Adonai no texto hebraico. É exatamente este o caso do Salmo 37, 13. Então, Adonai, na minha tradução aqui eu traduzi como soberano, né? O soberano se rirá dele, né? Foi assim que eu traduzi. Adonai, o soberano, o Senhor, o próprio Cristo, ri zombeteiramente do ímpio e dos planos malignos que o ímpio divisou contra o justo, que o ímpio divisou contra o seu povo. O verbo hebraico aqui, traduzido como rir, ele tanto pode ter o sentido como riso de alegria, né? A pessoa está rindo de alegria, de felicidade, ela está rindo porque ela está celebrando, como também passa a ideia de rir como forma de zombaria. E é este último sentido aqui o pretendido por Davi. O riso como zombaria. Os risos, os zombeteiros de Deus e de Cristo são ouvidos em outras passagens também. Por exemplo, no Salmo 2, por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos as suas correntes e livremo-nos das suas algemas. Qual é a resposta de Deus diante da rebeldia das nações e dos seus reis e príncipes? Aquele que está sentado nos céus se ri. O Senhor zomba deles. Também o Salmo 57, ou melhor, desculpe, o Salmo 59. Eles gritam e seus lábios são como espada, pois pensam: quem ouvirá? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Qual é o sentido dessa risada zombeteira de Deus e de Jesus? O sentido é de ridicularização. Deus, Jesus, riem, ridicularizando os seus inimigos, zombando deles. E o que eles ridicularizam é a vã tentativa dos seus inimigos de serem bem-sucedidos nas maldades deles, de serem bem-sucedidos em pôr em prática os seus planos rebeldes e desobedientes. Os ímpios, muitas vezes, conseguem dar início aos seus planos malignos contra os justos, mas eles não conseguirão levar esses planos malignos até o fim. Porque Jesus já determinou o dia no qual os ímpios serão julgados e destruídos. Jesus, o Senhor, o soberano, ele ri dos planos do ímpio, porque Jesus antevê a chegada do dia do ímpio. Essa expressão, o dia do ímpio,
né, o seu dia, né, o dia do ímpio, essa expressão se refere ao dia em que Jesus julgará os ímpios e os condenará. E logo aqui a gente pensa no juízo final. Nós pensamos, aqui Jesus está antevendo o juízo final, que é aquele dia no qual Jesus julgará os ímpios. No dia no qual os ímpios serão destruídos eternamente no inferno. É verdade. O juízo final, o dia do juízo final, é o grande dia no qual Jesus julgará os ímpios. Mas, na verdade, ocorrem juízos antecipatórios na história. Dias específicos na história humana em que Jesus julga os ímpios em antecipação ao grande dia do juízo final. E assim como o dia do juízo final está determinado, o próprio Jesus já determinou os dias na história humana em que os ímpios serão julgados e destruídos, em antecipação ao grande juízo do último dia. No hebraico, aqui nós temos Adonai, o soberano, antevendo o dia do ímpio, que é a forma para se referir ao dia em que o ímpio será julgado e destruído, como eu disse antes. Mas no grego da Septuaginta nós temos o verbo problepo, que significa prover, que significa providenciar. Jesus não antevê o dia do ímpio porque alguém determinou que este é o dia no qual o ímpio será julgado. Não, Jesus antevê o dia do ímpio porque foi ele que determinou, foi ele que providenciou que naquele dia o ímpio será julgado e destruído. E para mim, pelo menos, parece haver uma relação muito clara entre os juízos que ocorrem na história humana, anunciados aqui, por exemplo, no versículo 13, né? O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Para mim existe uma relação muito clara entre esses juízos antecipatórios e as orações imprecatórias feitas pelo povo de Deus, né? Com base no Salmo 35, já há várias semanas atrás, nós fizemos uma série de pregações tratando acerca da necessidade que a igreja cristã tem de entender e estar preparada para fazer uso dos salmos e orações imprecatórias. E me parece que o Salmo 37 possui um caráter imprecatório, no sentido de que os juízos que aparecem no Salmo 37 parecem responder às orações imprecatórias do povo de Deus em outros lugares. Por exemplo, o versículo 2, cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Versículo 9, os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Versículo 13, o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Versículo 15, porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Esses versículos aqui que falam de juízo parecem responder às orações do povo de Deus em outros lugares da Escritura. Ao antever a chegada do dia deste juízo antecipatório, Jesus ri, zombando dos ímpios e dos seus planos ímpios. E como nós dissemos antes, os ímpios até conseguirão dar início aos seus planos.
mas eles serão interrompidos por Jesus. No versículo 14, nós vemos os ímpios dando início aos seus planos. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e o necessitado e para matarem os de reta conduta. Davi usa as imagens aqui, duas imagens, a imagem da espada e a imagem do arco. Os ímpios puxam da espada, a espada está na bainha, eles puxam da espada e eles armam o arco para derrubarem o pobre e necessitado, para matarem os de reta conduta. Como vocês sabem, cada palavra possui um determinado campo semântico. O que é um campo semântico? É uma certa gama de significados ligeiramente diferentes entre si. E quando eu faço as minhas traduções, tanto do hebraico quanto do grego, eu gosto de incluir, quando apropriado, mais de uma tradução possível para cada palavra, porque isso mostra as nuances do idioma. Então, por exemplo, nós temos aqui no versículo 14, para destruírem o pobre e o necessitado, né? Além de pobres e necessitados, é possível ver aqui os humildes, os aflitos. Os ímpios puxam da espada, armam o arco para derrubarem os pobres, os necessitados, os humildes, os aflitos. Derrubar, obviamente, tem um sentido de abater, de matar, como nós vemos claramente na segunda metade do versículo 14, né? O objetivo dos ímpios é matar os humildes, aflitos, os pobres, os necessitados. Agora, esses humildes, aflitos, pobres e necessitados, eles não são quaisquer pessoas. Eles não são meramente humildes, meramente aflitos, meramente pobres, meramente necessitados. Não, eles são pessoas de um caráter específico. O paralelismo do versículo 14 mostra isso. Né? Quem são os pobres e necessitados? Quem são os aflitos e os humildes? Eles são os de reta conduta. Esse é o caráter dos humildes, aflitos, pobres e necessitados. Eles são pessoas de reta conduta. A sua conduta é reta. A sua conduta não é tortuosa. O que é uma conduta reta? É uma conduta que está de acordo com aquilo que a lei de Deus ordena. É algo reto. É algo que tu consegue prever o que a pessoa vai fazer, porque a lei de Deus já diz o que a pessoa deve fazer. É por isso que a conduta da pessoa, a trajetória da pessoa, o caminho da pessoa é um caminho reto, porque tu consegue prever. A lei de Deus diz, não prestarás falso testemunho. Você já sabe o que aquela pessoa vai fazer. Ela não vai prestar falso testemunho. É um caminho reto. É uma conduta reta. Já a pessoa de conduta tortuosa é aquela em que tu nunca sabe o que ela vai fazer. Porque a lei de Deus diz, não matarás, mas tu nunca sabe se a pessoa não vai matar. A lei de Deus diz, não roubarás, mas tu nunca sabe se a pessoa não vai roubar. E assim por diante. É uma pessoa de caminho tortuoso. Os humildes, aflitos, pobres e necessitados que se tornaram alvos dos ímpios para serem mortos, são pessoas que pela fidelidade deles a Cristo, eles obedecem à lei de Deus e por isso mesmo a palavra reta conduta aqui é usada. A Septuaginta traduz a expressão retos, a expressão de reta conduta, traduz a expressão retos de coração. E enquanto eu preparava esse sermão, eu percebi
que eu sempre fico citando para vocês aqui o que a Septuaginta diz, mas eu nunca expliquei para vocês a importância de saber o que a Septuaginta diz. E eu vou corrigir essa falha hoje. Vocês sabem que a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento, né? O que talvez vocês não saibam é que a Septuaginta era a Bíblia da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica não usava o Antigo Testamento hebraico. A Igreja Apostólica usava a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Por que isso? Porque as únicas pessoas que falavam hebraico eram aquelas que moravam na região da Judéia, Jerusalém e os seus arredores. As outras pessoas, mesmo os judeus de outros lugares, não falavam hebraico. Por exemplo, em Atos a gente encontra judeus em vários lugares, né? Os apóstolos e outros saem pregando o evangelho e eles encontram uma sinagoga numa determinada cidade, né? E Paulo vai pregar na sinagoga daquela cidade. Aqueles judeus que se reuniam nas cidades, nas sinagogas que ficavam em cidades fora da Judéia, aqueles judeus não sabiam hebraico. Porque eles eram judeus da dispersão. Eles eram judeus que, na época do Antigo Testamento, eles eram descendentes daqueles judeus que foram transportados para fora de Israel por Nabucodonosor e não haviam voltado para Israel depois, junto com Esdras, junto com Neemias. Não, esses judeus, eles continuaram morando nas cidades onde eles estavam. Então eles perderam o contato com o hebraico. Eles não sabiam falar hebraico, eles não sabiam ler hebraico. O único acesso que eles tinham à escritura era a Septuaginta. Então o texto bíblico usado pelos apóstolos não era o Antigo Testamento hebraico, era a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Isso a gente percebe no próprio Novo Testamento. A grande maioria das citações que o Novo Testamento faz do Antigo é simplesmente uma cópia da Septuaginta. São poucas as citações que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento em que o próprio autor faz a sua própria tradução. A maioria é simplesmente uma citação direta da Septuaginta. Então, essa é a importância de saber o que a Septuaginta diz, porque era a Septuaginta que os apóstolos usavam ao pregar o Evangelho. Quando é dito, por exemplo, que os de Bereia eram mais ilustres do que outros, porque eles verificavam na Escritura para ver se aquilo que Paulo estava pregando estava de acordo, eles estavam verificando, não o texto hebraico, eles estavam verificando a Septuaginta. Tá? Então, essa é a razão pela qual eu sempre cito aquilo que diz o texto hebraico e aquilo que diz a Septuaginta, porque, como eu já disse em outras pregações, o grego ele tem mais nuances do que o hebraico. O grego é mais difícil do que o hebraico, o que significa que o grego ele tem mais nuances, ele tem significados da sintaxe dele que não estão presentes no hebraico. Então, o hebraico usa a expressão os de reta conduta. Quando foi feita a tradução grega, eles traduziram os de coração reto. E essa diferença é importante, porque ela nos mostra o seguinte: não basta você simplesmente obedecer externamente aquilo que a lei de Deus diz. É necessário que essa obediência demonstre uma realidade interior. Não basta que apenas exteriormente você seja reto, reta conduta. É necessário que essa retidão venha de dentro.
justo não é aquele que exteriormente aparenta obedecer à lei de Deus, como os fariseus, por exemplo. Justo é aquele que, de fato, obedece à lei de Deus externamente, porque o seu coração é reto. Isso porque ele teve uma transformação interior. Porque interiormente ele ama a lei de Deus, não como os fariseus. Os fariseus aparentavam amar a lei de Deus, mas Jesus disse que o interior deles era como um cemitério. Cheio de coisas mortas, apodrecendo. E Jesus disse que a obediência deve vir de um coração que de fato ama a Deus. Que de fato ama a lei de Deus. Então, essa é a importância aqui dessa diferença, né? No hebraico nós temos os de reta conduta. Quem fez a tradução para o grego na Septuaginta, o cara raciocinou. O cara pensou, essa reta conduta aqui não é uma obediência hipócrita, não é uma fachada, não, é algo que vem de dentro. Por isso ele colocou os de coração reto. Os humildes, aflitos, pobres e necessitados, eles obedeciam à lei de Deus exatamente porque no seu interior, nas suas mentes, nos seus corações, eles amavam e desejavam a lei de Deus. E isso explica o ódio que os ímpios sentiam deles, conforme a gente viu no versículo 12. Né? Esse ódio, essa raiva que leva a ranger os dentes. Por que isso explica? Simples. Aqueles que odeiam a Deus, aqueles que odeiam a lei de Deus, eles necessariamente também odiarão aqueles que obedecem sinceramente à lei de Deus. Porque a mera presença de alguém que obedece à lei de Deus ilumina as trevas espirituais daqueles que desobedecem. A tua verdade ilumina a mentira dos ímpios, né? Quando você está lá junto com os ímpios, porque a gente tem que conviver com os ímpios, né? Não há como nós vivermos esse mundo sem nós nos relacionarmos com os ímpios. Você está convivendo com os ímpios, e o simples fato de você falar a verdade condena os ímpios que mentem. Eles se sentem ofendidos com você falando a verdade. Porque quando você fala a verdade, a mentira deles é iluminada. Quando você não toma aquilo que não é seu, o roubo deles é iluminado. E daí eles se sentem ofendidos. E ao se sentirem ofendidos, surge no coração deles a raiva, a ira, o ódio. E eles começam a tramar. E eles começam a maquinar. E de repente até eles conseguirão dar início aos seus planos malignos. Mas Jesus virá em defesa daqueles que, sendo retos de coração, são também de conduta reta, e por isso mesmo também são justos. Versículo 15. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Os ímpios puxaram a espada e armaram um arco para matarem aqueles que obedecem a Deus, mas Jesus fará com que o feitiço vire contra o feiticeiro. A espada que o ímpio quer usar para matar o justo, Jesus fará com que essa espada entre, atravesse o próprio coração do ímpio. E o arco com o qual o ímpio queria atirar flechas contra o justo,
esse arco vai se quebrar. Jesus julga os ímpios para defender os justos, para defender o seu povo. Você quer ser defendido por Jesus ou destruído por ele? Se você quer ser defendido por Jesus, você não pode se comportar como os ímpios, que odeiam a lei de Deus. Porque os ímpios de tão maus, eles sacrificam o próximo, né? Eles puxam da espada contra o justo, eles armam o arco contra o justo, eles sacrificam o próximo, o justo, para beneficiarem a si mesmos, para favorecerem a si mesmos, né? O versículo 16 aqui vale mais um pouco do que tem o justo, parece indicar que o que se tem em vista aqui é o roubo dos bens do justo, né? O ímpio trama contra o justo para roubar os bens do justo, para favorecer a si mesmo. O ímpio sacrifica o justo, sacrifica o próximo para favorecer a si mesmo. Você não pode agir assim. Porque se você agir assim, Jesus te destruirá. Jesus fará com que o teu plano se volte contra ti mesmo. Jesus fará com que a tua espada atravesse o teu coração. Jesus quebrará o teu arco. Você se achava o caçador e via o justo como sendo caça? Jesus mesmo será o caçador e você a caça dele. Se você quer ser defendido por Jesus e não destruído por ele, você não pode ser como os ímpios. Você não pode sacrificar o próximo para favorecer a si mesmo. Você deve agir de modo contrário aos ímpios. Você deve sacrificar a si mesmo para favorecer o próximo. E talvez você esteja pensando, bom, então está tudo bem comigo. Porque eu nunca vou armar contra o próximo. Eu nunca vou tramar contra o próximo. Eu nunca vou matar ninguém para favorecer a mim mesmo. Eu nunca vou assassinar ninguém para favorecer a mim mesmo. Que bom isso. Eu fico feliz que você jamais matará pessoa alguma para favorecer a si mesmo. Isso é muito bom. A questão é que é possível você sacrificar o próximo para beneficiar a si mesmo, mesmo sem que seja necessário você de fato matar o próximo. Pense na responsabilidade que você recebeu de Jesus de pregar o Evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Por que você não prega o Evangelho a eles? Talvez você não pregue o Evangelho a essas pessoas para não ser mal visto por essas pessoas. Você pensa, não, se eu pregar o Evangelho para minha família, eu vou ser mal visto na minha família. Se eu pregar o Evangelho para os meus amigos, vizinhos, conhecidos, eu vou ser mal visto por eles. Nem vamos considerar que ao agir dessa forma, na prática, você está negando a Jesus, o que significa que Jesus no último dia vai te negar. Nem vamos considerar isso. Vamos considerar apenas o seguinte: você não prega o Evangelho porque você não quer ser mal visto. Ao não pregar o Evangelho às pessoas para não ser mal visto por elas, por acaso você não está sacrificando o próximo para favorecer a si mesmo? Para favorecer a sua própria imagem? Você não quer ser mal visto. Então, não importa se tal pessoa vai ser condenada por Jesus no último dia. Desde que a minha imagem fique intacta, desde que eu não passe vergonha por crer em Jesus, tanto faz se ela vai para o inferno.
você está sacrificando o próximo para favorecer a si mesmo. Então você consegue perceber que é bem fácil fazer isso. É bem fácil sacrificar o próximo para favorecer a si mesmo. Ou talvez você não pregue o evangelho para não perder determinadas amizades. Você pensa, fulano de tal, amizade dentro da família, por exemplo. Né? Porque ser parte da família não quer dizer que você é amigo daquela pessoa. Né? Existem tantas inimizades dentro das famílias. Né? Então, você tem amizade com os seus familiares. Você pensa, não, se eu pregar o evangelho, essa amizade vai acabar. Eu vou perder amizades. Agora, pensa só. Se você de fato se importasse com essa amizade, o que é melhor? Ser amigo dessa pessoa pelo resto da tua vida e depois não ser mais amigo dela? Ou ter a amizade dessa pessoa por toda a eternidade? Na vida eterna. Se você de fato se importa tanto com as tuas amizades, você diria, eu gosto tanto desse meu amigo, eu valorizo tanto a amizade dele, que eu quero que ele... Eu não quero apenas ser amigo dele aqui durante esse lado da história. Eu quero ser amigo dele por toda a eternidade. Talvez você não pregue o evangelho para não perder o lucro financeiro, porque você sabe que aquela pessoa para quem você prega, ela poderá desistir de negociar com você. Ela negocia contigo e se você pensa, se eu pregar para ela, de repente ela não vai gostar e ela não vai mais negociar comigo. Então o lucro que eu estou tendo agora, eu vou perder. Novamente, você está sacrificando a vida do teu parceiro comercial unicamente para favorecer a si mesmo financeiramente. Ou então, você não prega o evangelho para não perder vantagens e prazeres inerentes ao pecado. Não o pecado teu, mas o pecado de outras pessoas. O pecado de outras pessoas te traz vantagens. O pecado de outras pessoas te proporciona prazeres. E você pensa, se eu pregar o evangelho a essas pessoas e elas se converterem de fato, eu vou deixar de aproveitar os prazeres e as vantagens que o pecado dela me proporciona. Então eu não vou pregar. Ou então, no mínimo, talvez elas não se convertam. Né? Eu posso pregar e talvez elas não se convertam, mas aí vai ficar chato, né? Eu continuar usufruindo os prazeres e as vantagens que o pecado dessa pessoa me proporciona, porque agora eu me identifiquei com Jesus. Né? Então, ainda que essa pessoa não se converta, mas aí vai ficar chato eu continuar usufruindo do pecado dela. Então é melhor eu não pregar, porque se ela se converte, ela não vai mais pecar. E se ela não se converte, vai ficar chato eu continuar usufruindo. Então é melhor eu não pregar. Novamente, você está sacrificando a vida do próximo unicamente para favorecer a si mesmo. E se você está disposto a sacrificar o próximo eternamente no inferno para favorecer a si mesmo, testemunhar falsamente contra o próximo não é nada, né? Quando você testemunha falsamente acerca do próximo, quando você mente acerca de alguém,
para destruir aquela pessoa, para destruir a reputação daquela pessoa, você está sacrificando aquela pessoa para benefício próprio. Ou talvez você nem precise mentir acerca daquela pessoa. Talvez você não precise inventar nada. Talvez basta você falar a verdade. Basta você espalhar para todo mundo o pecado cometido pelaquela pessoa, e daí o próprio pecado que ela cometeu e que agora você tornará público vai destruir a reputação dela. A palavra de Deus diz que o amor cobre os pecados. Não no sentido de que a pessoa que ama torna-se cúmplice, não. No sentido de que a pessoa que ama, ou para usar a imagem que nós usamos na introdução, a pessoa que é perigosa contra o reino das trevas, ela cobre o pecado das pessoas, levando as pessoas a arrependerem-se dos seus pecados. Ou conforme o próprio exemplo que o pai deu no domingo, né? Um determinado pastor disse, olha, fulano de tal lá pecou. Ele não tem mais poder de barganha. Tu pode comprar dele baratinho. Porque a reputação dele está lá embaixo. Ele não tem como aumentar o preço. Tu pode oferecer o que tu quiser, ele vai ser obrigado a vender. Isso é sacrificar o próximo para favorecer a si mesmo. Ou talvez pior do que isso. Pior do que isso é usar o pecado do próximo para chantageá-lo por vantagens e prazeres. Eu sei o que alguém fez e eu digo para a pessoa, olha, o que tu pode fazer por mim para mim manter o teu segredo? O que tu pode me dar para eu manter o teu segredo? Eu sei o que tu fez. Eu sei o que tu fez no verão passado. Como diz, né, aquela série de filmes. Né? Eu sei o que tu fez no verão passado. Chantagear a pessoa com o seu pecado é sacrificá-la para benefício próprio. E já que falamos de chantagem, é um bom momento para entrarmos nas questões familiares. Isso aqui é uma história verdadeira, tá? Um determinado pastor, ele ficou sabendo que estava acontecendo um problema sério numa das famílias que frequentavam a sua igreja. O problema era o homem, o marido, o pai, que estava fazendo uso de pornografia. Ao fazer uso da pornografia, aquele homem estava sacrificando a sua esposa e os seus filhos para benefício próprio. Né? Mas o caso fica pior. O caso fica pior porque com a ajuda do pastor, aquele homem conseguiu se livrar do pecado da pornografia. Ele conseguiu. E por que ficou pior? Porque agora ele conseguiu. Ficou pior porque agora a mulher daquele homem ficou triste e decepcionada. E por que ela ficou triste e decepcionada? Porque enquanto seu marido estava debaixo do jugo da pornografia, aquele homem não tinha autoridade espiritual para comandar a sua família, para ser o sacerdote da sua família. Então quem comandava tudo era a mulher. A mulher gostava do pecado do seu marido, porque o pecado do seu marido permitia que ela comandasse a sua família. Qualquer coisa que o seu marido dissesse, não é assim que deve fazer, ela dizia, quem tu acha que é para dizer o que deve fazer? Olha o teu pecado.
E agora que o marido dela conseguiu vencer o pecado, ela ficou triste, porque agora ela não tem como chantagear o seu marido. Agora o seu marido pode dizer, não, olha só, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso. E ela não tem agora como dizer, não, nós não vamos fazer isso. Interessante como as coisas são, né? O homem, enquanto ele estava debaixo do jugo da pornografia, essa história é real, ela aconteceu. E provavelmente ela acontece muitas vezes. Talvez não necessariamente com a pornografia, mas com outros pecados. Né? De repente o marido comete alguma coisa e a mulher fica usando aquilo para chantageá-lo. Enquanto aquele homem estava debaixo do jugo da pornografia, ele estava sacrificando a sua família em seu próprio benefício. E a mulher também. Ela estava sacrificando também o seu marido e os seus filhos, porque ela estava obtendo vantagens através do pecado dele. É fácil sacrificar os outros, até mesmo a sua própria família, para favorecer a si mesmo. O homem que não assume o sacerdócio da sua família por falta de tempo, por falta de interesse ou qualquer outra desculpa, sacrifica a sua família para favorecer a si mesmo. Da mesma forma, a mulher que se coloca contra o seu marido, não assumindo o papel de ajudadora idônea, submissa a ele, também sacrifica a sua própria família para favorecer a si mesmo. Os pais que não têm tempo para os seus filhos, por causa do trabalho ou qualquer outra coisa, também sacrificam os seus filhos para favorecerem a si mesmos. E aqui entra a questão das mães que preferem trabalhar para serem independentes financeiramente dos seus maridos. Eu não vou cuidar do meu filho, eu quero ganhar o meu próprio dinheiro. Eu não quero depender financeiramente do meu marido. Aí eu pergunto, por que tu te casou com ele então? Porque o casamento é tornar-se um, né? Não são mais dois, agora são um. Por que uma mulher casaria com um homem e ao mesmo tempo quer ser independente dele? Faz algum sentido isso? Eu quero me unir a esse homem, eu não quero me unir a esse homem. Eu quero ser independente dele. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido do ponto de vista da lógica, não faz nenhum sentido do ponto de vista bíblico. Que união amorosa é esta que sacrifica os próprios filhos para se sentir independente do próprio marido? Que tipo de amor é esse que quer ser independente? Nós podemos citar como exemplos os pais que entregam os seus filhos para serem educados pelas redes sociais e serviços de streaming, unicamente porque não têm paciência para entretê-los e para educá-los. Está sacrificando os seus filhos em benefício próprio. Nós poderíamos dar outros exemplos ainda, mas acho que esses aqui são suficientes.
Quando você sacrifica o próximo para favorecer a si mesmo, você se torna tão ímpio quanto os ímpios citados por Davi aqui no Salmo 37. O que significa que você terá o mesmo final que eles. Jesus te destruirá. E não é isso que você quer. Você não quer ser destruído por Jesus, você quer ser defendido por Jesus. Então a única alternativa é que você adote uma conduta reta, uma conduta de obediência à lei de Deus. Uma obediência que não é meramente externa, uma obediência que vem de um coração reto, como nós afirmamos antes. Arrependa-se, então, dos teus pecados, inclusive o pecado de sacrificar o próximo para favorecer a si mesmo. Confesse esses pecados a Deus, tendo a fé de que Jesus conquistou para você, através da sua vida, uma justiça perfeita e, através da sua morte, o perdão dos teus pecados. E então, com fé, imite a periculosidade de Jesus contra o reino das trevas. Obedeça a lei de Deus, mesmo que essa obediência exija de você a morte. Mesmo que essa obediência exija de você sacrifício. Porque você deve não sacrificar os outros para favorecer a si mesmo, mas sim sacrificar-se para favorecer aos outros. E quando eu desobedeço a lei de Deus, necessariamente eu estou sacrificando os outros para favorecer a mim mesmo, né? Porque quando eu minto, eu estou sacrificando as vítimas da minha mentira, né? Quando eu roubo, eu estou sacrificando as vítimas do meu roubo. E assim por diante. Qualquer pecado que eu cometa, eu estou sacrificando as vítimas do meu pecado para favorecer a mim mesmo. Então, a única forma de nós fugirmos dessa prática de sacrificar o próximo para favorecer a nós mesmos, a única forma é pela obediência à palavra de Deus. Mesmo que essa obediência significa que se eu falar a verdade agora, eu sei que eu sei que eu vou me dar mal. Mas o que eu posso fazer? A alternativa é eu falar a mentira e sacrificar o outro. Então eu vou falar a verdade e vou sacrificar a mim mesmo. Eu vou fazer aquilo que é certo e vou sacrificar a mim mesmo para favorecer os outros. Não se importe em ser mal visto pelos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Pregue a eles o evangelho. Não se importe se de repente você vai perder amizades ou se você vai perder o lucro financeiro. Pregue o evangelho a essas pessoas. Não se importe se você vai perder vantagens e prazeres inerentes ao pecado dos outros. Na verdade, você já nem deveria estar usufruindo de prazeres e vantagens do pecado dos outros. Então, pregue o evangelho a eles. Não testemunhe falsamente contra o próximo para tentar derrubá-lo. Não use o pecado do próximo para destruí-lo. Tampouco use o pecado do próximo para chantageá-lo por vantagens e prazeres. Na verdade, você deve usar o pecado do próximo apenas como ponto de partida para pregar a ele o evangelho. Esse é o único uso que você pode fazer do pecado do próximo. Como ponto de partida para pregar o evangelho. Nunca para obter vantagem, obter lucro.
não sacrifique a tua família para favorecer a si mesmo, porque no final você não vai favorecer a si mesmo, né? Quem sacrifica a sua família para favorecer a si mesmo, no final está destruindo a si mesmo. A menos que a pessoa de fato não ame a sua família. Daí ela não vai se importar em ver a sua família sendo destruída, né? Mas mesmo as pessoas ímpias e más, mesmo essas pessoas amam as suas famílias. Mesmo essas pessoas querem um bem para as suas famílias. Então, não sacrifique a tua família para favorecer a si mesmo. Os homens devem assumir a sua responsabilidade de sacerdotes da família. As mulheres devem assumir a sua responsabilidade de serem ajudadoras idôneas. Os pais devem assumir a responsabilidade que eles têm sobre os filhos. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. No sentido de que Deus vai cobrar os filhos dos seus pais. Deus vai dizer: onde é que estão os teus filhos agora? O que tu fez com os filhos que eu te dei? Onde estão eles? Se eles se desviaram de Deus pelos seus próprios pecados, apesar de todo o esforço dos seus pais, os pais estão livres do sangue dos seus filhos. Mas se os pais sacrificaram os seus filhos, se os pais não fizeram de tudo para educar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, e por isso aqueles filhos negaram a Jesus, Jesus vai dizer: é culpa tua, né? Tu preferiu trabalhar mais e ter mais dinheiro do que passar tempo com os teus filhos. Se o emprego que você tem te impede de passar tempo com os filhos, é melhor você conseguir um emprego que de repente pague menos, mas te dê mais tempo com a tua família. Porque, do contrário, o que está sendo mais importante para você? O dinheiro ou a família? O dinheiro. Ah, não, mas o dinheiro é para que eu possa dar uma vida melhor para minha família. Os seus filhos não precisam tanto de brinquedos e roupas, e sim de pais presentes. É disso que os filhos precisam. É melhor uma vida mais simples, mais humilde do ponto de vista financeiro, do ponto de vista dos bens que se tem, do que uma vida bem abastada e ao mesmo tempo uma família destruída. Obedeça à lei de Deus, ainda que essa obediência te leve a sacrificar-se a si mesmo. Em hipótese alguma, desobedeça à lei de Deus, porque aqueles que assim fazem, aqueles que desobedecem à lei de Deus, necessariamente sacrificam o próximo para favorecerem a si mesmos. E se for este o caso, o teu caso, Jesus te destruirá. Mas você quer ser defendido por Jesus e não destruído. Então, obedeça à lei divina a ponto de sacrificar-se para favorecer o próximo e Jesus te defenderá. Caso contrário, ele vai te destruir. O mundo precisa de homens e mulheres perigosos, porque são eles que mantêm os homens maus longe.
O mundo precisa de homens e mulheres que sejam perigosos contra o reino das trevas, de homens e mulheres que obedecem à lei de Deus a ponto de sacrificarem-se a si mesmos nessa obediência para favorecer o próximo. Estes são aqueles que efetivamente oferecem perigo contra o reino das trevas. E você deve estar entre essas pessoas. Você deve ser um desses homens, você deve ser uma dessas mulheres perigosos contra o reino das trevas. Agora, como é que a tua obediência sacrificial oferece perigo ao reino das trevas? De duas formas. A primeira, por esvaziar o reino das trevas por meio da pregação do Evangelho. Porque à medida em que você prega o Evangelho aos teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, mesmo que essa pregação exija que você sacrifique-se a si mesmo, mais e mais pessoas serão transportadas do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. O que significa duas coisas. Quanto mais pessoas são tiradas do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, haverá menos pessoas más para sacrificarem os outros para favorecerem a si mesmos, porque essas pessoas, assim como você, também obedecerão a Deus a ponto de sacrificarem a si mesmas para favorecerem o próximo. Em segundo lugar, à medida em que você se sacrifica para favorecer o próximo em obediência à lei de Deus, a ira de Deus, de Jesus contra os ímpios, só vai aumentando, porque Jesus observa a tua obediência e observa o teu sofrimento enquanto você o obedece. E ele observa que quem causa esse sofrimento são exatamente os ímpios, a favor de quem você está se sacrificando. E a ira de Jesus vai aumentando, até que ele não conseguirá mais aguentar essa ira, e vai chegar o dia em que ele vai julgar os ímpios. E aqui de novo eu falo não do juízo final, e sim desses juízos antecipatórios. Em que de repente vem uma enchente e mata um monte de pessoas. Né? Porque a gente fica com pena, né? Imagina, a gente fica com pena das pessoas que morreram. Mas a gente conhece realmente as pessoas que morreram? Talvez eram pessoas ímpias, mas não eram pessoas más. Mas de repente, algumas pessoas ali eram extremamente más. A gente não pode afirmar com certeza, mas ao mesmo tempo, quando ocorrem tragédias, a gente sempre pode considerar a possibilidade de que aquela tragédia ali é um juízo de Deus. De repente, Jesus estava até as tampas com algumas daquelas pessoas ali, e ele disse, quer saber, eu vou mandar uma enchente para matar essa gente. Da mesma forma que ele mandou o dilúvio nos dias de Noé. Perceba, eu não estou dizendo que necessariamente é isso, mas eu estou dizendo que existem julgamentos de Jesus na história. É dessa forma que a tua obediência sacrificial é perigosa contra o reino das trevas. Porque você esvazia o reino das trevas através da pregação do Evangelho e faz com que a ira de Jesus aumente contra os ímpios à medida em que você se sacrifica em obediência a Ele e é prejudicado pelos ímpios. Até que Jesus explode em ira e traz juízo sobre os ímpios. Se nós percebemos na sociedade um número crescente de mulheres e homens maus que sacrificam o próprio para favorecerem a si mesmos,
é porque estão faltando homens e mulheres perigosos, que sacrificam a si mesmos em obediência a Deus para favorecerem o próximo. Ou você é parte da solução, ou você é parte do problema. Ou você está ajudando, ou você está atrapalhando. Ou você se junta a Jesus na sua periculosidade contra o reino das trevas, ou você está unido ao reino das trevas contra Jesus. E Jesus destruirá aqueles que fazem parte do reino das trevas. Jesus destruirá os maus e os ímpios. E, simultaneamente, ele defenderá aqueles que, como ele, são perigosos contra o reino das trevas. Aqueles que, como ele, são a si mesmos em obediência à lei de Deus. Então, aquela pergunta inicial, você quer ser defendido ou destruído por Jesus? Você quer ser defendido? Arrependa-se de todos os modos pelos quais você está sacrificando o próximo para favorecer a si mesmo. E a partir de agora, imite a periculosidade de Jesus. A partir de agora, sacrifique a si mesmo para favorecer o próximo. O mundo precisa de homens e mulheres perigosos. E você deve ser um desses. Você deve ser um homem e uma mulher que são perigosos contra o reino das trevas. Obedeça à lei divina a ponto de sacrificar-se para favorecer o próximo e Jesus vai te defender. Caso contrário, ele vai te destruir. Amém.